Estamos aí em gravação agora, estudando a nossa aula de número 66, tipos de contaminação fluídica ectoplasmática. Vou deixar aí aberto para que as nossos estudantes possam trazer as dúvidas que elas tenham, e aquelas que têm dificuldade de fazer uma postagem no chat, podem já apenas falar. Às vezes a gente usa o celular, fica um pouco difícil, né? Então, quem tem dúvida? Eu. Por favor. Eu tenho algumas. Aproveite. Seu Vandir, a doutora Cristina fala que em médios de efeito físico, que eles têm que entrar em concentração, né? Eles entram em desdobramento? Como que funciona essa parte da concentração? A concentração do médio de efeito físico, se ela for negativa, é os efeitos que nós observamos em alguns casos, né? Quebra de objeto, ou então combustão natural dentro de casa, como pegar fogo em colchões. Nesse caso aí mostra que o médio de efeito físico ele não é bem assistido, porque a mediunidade de efeito físico não é para causar isso. Então, ele tem más companhias próximo dele, né? E essas más companhias estão de acordo com o pensamento dele. Moisés, ele era um médium de efeito físico, né? E observa o que Moisés fez, né? Então, era uma mediunidade extraordinária, pessoal. Então, comparando Moisés com outros médios que dizem que a mediunidade de efeito físico ela destrói, não. O problema está no fluido dele e na assistência que ele tem. Então, quando nós falamos em ter uma boa assistência, é ele usar essa mediunidade, a condição moral dele, para realizar as curas espirituais, entendeu? Não a condição de destruir móveis dentro de casa. Então, essa condição é do campo mental desses médios. Então, no caso, o médio sonambúlico, ele também pode, não, ou não? Está fazendo essa ectoplasma. Não, existe o sonambúlico também de efeito físico, né? O médio sonambúlico de efeito físico. Então, esses médios também, ele pode contribuir muito para muitas curas espirituais, entendeu? E como existe também os médios de efeito físico sonambúlicos, mas de uma ordem inferior, pensando só negativo, aí complica a situação. Entendi, seu Vandir. Uma outra dúvida. Gente, desculpa, posso continuar? Vamos tentar ver se tem alguém que tem uma dúvida nesses pontos aí. Assim, toda vez que você fizer uma pergunta, se a gente perguntar, alguém mais tem? Aí a gente faz uma sequência. Alguém mais tem dúvida nesses pontos que a Cíntia falou? O médio de efeito físico, o médio sonambúlico com efeito físico. Não? Então, a Ana está levantando a mão aí. Seu Vandir, boa noite, gente. Essa particularidade desse tipo de transformação, não, de materializar essa qualidade, a qualidade desse plasma do efeito físico, que é diferente de um outro médio, porque é mais densa, ele constrói um tipo de energia, por isso que tem que ser um efeito físico, é a qualidade do plasma, então. Significa que o ectoplasma produzido nos médios, cada um é diferente de acordo com a sua mediunidade. E a diferença dessa mediunidade é exatamente a qualidade do plasma. Não, é a qualidade moral do médium que forma o ectoplasma. Está entendendo? Então, vamos dizer que a gente usa aqui essa seringa de ectoplasma. Se eu não tiver uma condição boa, o paciente é contaminado. E esse paciente ele pode sofrer danos periféricos seríssimos. Então, na medida que esse médium ele vai evoluindo, todo o sistema energético dele também está evoluindo junto com ele. É por isso que Kardec ele fala muito na questão da reforma moral dos médios, porque isso contribui também para uma boa materialização. Porque existe médio de efeito físico,
que dizem que se materializou uma entidade inferior na frente dele. Olha, essa materialização é meio estranha, porque o campo mental dele está entrando numa dimensão negativa. E por que esses médiuns nunca viram o anjo de guarda se materializar? Nem um espírito melhor. Então, o ectoplasma vai de acordo com a reforma moral de cada médium. Eu entendi, não entendi. E quando é aplicado em pacientes, Silvandir, o ectoplasma ele vem do médico. O ectoplasma, quando é aplicado no paciente, a gente olha ele um verdezinho brilhante. Esse verde brilhante indica que a qualidade é boa. Então, a qualidade desse ectoplasma, quando é verde brilhante e ele apresenta uma luminosidade, é boa, tá entendendo? No caso do que Rita perguntou, o que nós podemos simplificar na pergunta dela é o seguinte: cada médium de efeito físico vai ter um ectoplasma de acordo com aquilo que ele pensa, positivo ou negativo. Que tal se a gente aproveitar essa oportunidade e tem uma pergunta da Lilian também, que pode até também trazer mais clareza nesse tópico aí. Pois é, a minha pergunta foi que os espíritos que se materializam, assim, normalmente, quando eu li em livros, né, ou ouvi histórias, são espíritos sempre evoluídos. É qualquer espírito que pode se materializar ou só espíritos evoluídos? Não, qualquer espírito ele pode se materializar, certo? Independente aí de qualquer coisa. A vontade está no espírito e também no médium que vai fornecer o ectoplasma. Agora, geralmente, a gente tem que entender que essas materializações têm que ser espontâneas. Elas não podem ser forçadas. E quando isso é forçado, às vezes o médium não consegue. Isso depende muito também do estado de tensão nervosa desses médiums. Se nesse dia tiver com a tensão nervosa, ele não consegue nada. O ectoplasma é impróprio para qualquer materialização, então não vai surgir nada. Mas tanto os espíritos superiores como os inferiores podem sim se apresentar. Seu Vandir, só nesse tópico também, na Revista Espírita, de 1958, 59, ele cobre bastante experiências na área de materialização, onde o seu Allan Kardec documentou até mão se materializando, você via somente uma mão. Imagina você ver uma mão assim na mesa, flutuando, e aí pegando uma caneta e fazendo movimentos, sabe? Então, assim, tem todas essas histórias que são maravilhosas nas revistas, se vocês tiverem a oportunidade de ler, e aí ele explica também isso que o seu Vandir falou. Todo ele pode se materializar, mas tem que ter a permissão de Deus, porque foi questionado aos próprios espíritos, né? Como é que você fez essa materialização? Eu quis, não é? Mas tem que ter a permissão de Deus. E isso até espírito que não era evoluído, né? Não é isso, Vandir? É isso, tem que ter a permissão. Pode observar que todas as evocações de Kardec, ele fazia em nome de Deus, né? Todas elas colocam em nome de Deus. Isso. Posso? Pode. Sempre sobre a materialização. Sim. Nos estudos, a gente vê que um médium vidente vê um espírito só se aquele espírito quer ser visto, não é isso? No caso da materialização, ok, Francisco um pouco falou sobre a minha pergunta, mas existe tipo uma seduta mediúnica para essa manifestação? É uma coisa já programada ou de repente está ali fazendo um outro tipo de trabalho, tipo uma comunicação, e um espírito vem e se materializa? Como funciona a materialização dentro de um centro, dentro de um trabalho? A sessão de materialização é uma sessão exclusiva só para isso. Aí não envolve o trabalho mediúnico, não. Que eles chamam de sessão de materialização. Então, aquilo ali já é programado mesmo, para que venha acontecer. Foi o caso aí que o Francisco estava falando, entendeu?
Então, Kardec tinha aquela seção de materialização para as pesquisas. Então, ela é só exclusiva para isso. Ah, ok. Porque você está ali fazendo um trabalho e de repente tem uma mão caminhando na mesa, que isso? Eu ficava um na sala, né, Vitor? Todos eles É iam a, correr, é né? a mãozinha do família Adams andando. Já pensou a mão? E bem, se você está preparado para aquilo, sabe que aquele dia tu fez, está pedindo permissão para uma materialização, apareça o que aparecer, está todo mundo com o Sim. psicológico pronto. Veja só, mas tem muitas histórias de muitos, na revista espírita mesmo, que foram relatados ao senhor Allan Kardec, de espíritos que se materializavam, e aí eles evocavam esse espírito depois e perguntavam por que se você se materializou naquela casa, para aquela pessoa, tal, tal, tal. E o intuito era, naquela época, de fazer aquela pessoa acreditar, não é? Em algo, na existência da vida, após a morte, com a permissão de Deus. Então, ele dizia lá, né? Então, assim, eu acredito que hoje em dia e aí o Silvandir pode até nos esclarecer, uma dúvida até pode ser minha também, o fato de nós termos menos materializações hoje em dia é a densidade ectoplasmática ou até da sua atmosfera terrestre, não é? E também o segundo fato, no meu ver, é que nós não estamos mais numa época de espiritismo para impressionar, né? Nós estamos para educar. Então, a própria espiritualidade não vê isso como, olha, vamos fazer para poder fazer essas pessoas acreditarem. Porque já fizeram isso no passado. Se você pesquisar você for no Wikipedia, você vai ver muitas fotos de materialização. E as pessoas hoje em dia vão lá olhar e vão dizer o quê? Ah, mas eu não acredito, isso aí foi efeito. Ah, isso aí foi mágica, entendeu? Então não é por aí, eu acredito. Seu Vandir, o que o senhor acha? Não, eu estou de acordo com você, porque hoje não é mais necessário isso, né? Eu acho que é necessário a gente aprimorar as mediunidades, não é partir para o maravilhoso, nem para o sobrenatural, não, né? Cada médico tem suas limitações, entendeu? E, às vezes, os médicos querem ultrapassar o limite que ele não deve, e que a mediunidade dele não vai obedecer. Então, é interessante aqui no Brasil, né? Surgiu uma epidemia de médios querendo ser Chico Xavier. Isso é impossível, não tem como você ser Chico Xavier. E esses médios, eles vão psicografar em público, né? Até a posição de Chico ele faz, né? Em público, entendeu? Então, olha, ali você já está entrando numa fantasia de uma evolução que você não tem, entendeu? E a gente percebe que quando vai observar as psicografias, existe muita falha, existe muito pensamento do médium e nenhum do espírito. Então, essa questão de você querer ser Chico, vamos se espelhar na perfeição de Chico, né? Vamos se espelhar nisso, mas você querer ser o outro, sem ter mediunidade para isso, prejudicou muito o movimento espírita no Brasil, né? Porque começou a surgir várias mensagens distorcendo tudo em nome de Chico, né? Seu Vandir, a doutora Cristina já se materializou alguma vez? Não, porque para ver a materialização dela tem que ter médio de efeitos físicos. Aí eu não tenho essa mediunidade, né? Então, eu tenho uma clarividência. Clarividência é diferente. Então, a clarividência não precisa de ectoplasma para você ver, né? Entendeu? Mas não. Aí precisa de um médio de efeitos físicos. Posso jogar uma pergunta para o senhor? Pode. O que acontece quando você, na infância, você tem bastante experiências de efeito físico, né? E aí você chega, eu digo infância, na idade dos 6 anos de idade até os 17, 18 anos de idade, assim, né? Então já fui a partir da infância e adolescência. E quando você chega aí depois da puberdade, depois já na juventude, ali na adolescência, né? Depois da adolescência um pouquinho, já na área adulta, essa mediunidade ou esses efeitos físicos cessam. O que é o que pode ter acontecido nesse sentido? A justiça divina, ela observa que essa mediunidade ela vai trazer mais transtorno do que solução. Sim. Em alguns casos. Em outros, você tem, mas você não sabe usar.
Então, vamos primeiro esclarecer o médio, aprimorar o médio, para lá na frente abrir de novo. Então, há suspensão de determinada mediunidade, porque nós não sabemos usá-la de forma nenhuma. Então, se eu disser a você que há 15 anos atrás eu era sonâmbulo, eu estou enganando todo mundo, eu não era. Eu não tinha sonambulismo. Aí eu perguntei à mentora, mas por quê? Você não quer saber usar? Você tinha que estudar os outros para saber o que era, para depois a justiça divina liberar. E depois de 10 anos foi que veio aparecer o sonambulismo, entendeu? Porque é uma mediunidade que exige muita concentração, é uma mediunidade que você adentra no mundo espiritual e não pode se assustar com nada do que você está vendo. Você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para entrar em determinadas enfermarias e ver deformações impressionantes. Então, ela diz, olha, você não tinha maturidade para isso. Aí você estudou o que era o sonambulismo nos outros, para depois a justiça divina liberar. Entrando na contaminação, posso fazer uma pergunta, Francisco? Pode, por favor. Posso? Ok. Pode, eu ia só perguntar se a Cíntia ainda estava com algum ponto nesse negócio de materialização, ectoplasmia. Não, eu estou também com respeito à contaminação. Pronto, ótimo. Aí, veio a calhar. Então, o que ele fala, onde é que você pega essa contaminação, né? O assunto. E aí diz que esse paciente, eu entendi assim, ele vai em locais onde tem essa aglomeração de pessoas com pensamentos negativos, naquele local tem um médium de efeito físico que está distribuindo esse ectoplasma, e você, que de repente é um médium sensitivo, absorve e fica doente. Então, a minha pergunta é, aquele médium de efeito físico que se encontrava naquele grupo de pessoas, foram os pensamentos que contaminaram o ectoplasma dele, ou porque ele que é negativo, independentemente? Rita, ele mesmo é negativo. Eu tive uma experiência aqui no Maria Cláudia, há 20 anos atrás, de uma médium de efeito físico católica, né? Veja só, quando essa médium entrava no Maria Cláudia antigo, os pacientes começavam a sentir dores. Era dor de cabeça, dor no braço, e eu resolvi conversar com ela pessoalmente para saber o que era que acontecia. Como tinha pouca gente, naquela época era 20 pessoas dentro de uma sala, era muito mais fácil você conversar com ele. Então, e ela disse, olha, meu guarda-roupa pega fogo, então os objetos em casa se quebram, e passamos a estudar o perfil de personalidade, e a gente viu que ela era muito negativa. Aí ela disse, olha, tem uma coisa, quando eu chego em determinados locais, as pessoas passam mal. Aí eu recorri à espiritualidade do doutor Carlos Henrique. Doutor, o que é que a gente faz? Quando essa médium chega, ela passa mal. Ele disse, olha, vocês vão fazer o tratamento dela e liberar, não deixe ela não. Se você deixar ela vai tomar uma dimensão muito negativa, os pacientes passam mal. Então, vamos para o teste prático. E fomos, né? E a partir do momento que ela chegava, a gente aplicava nela dispersivo cruzado. Então, ninguém passava mal. A gente liberava ela no mesmo instante, ela não ficava. Então, isso vai muito pelo pensamento do médium de efeito físico. Era bem essa a minha pergunta, era porque eu tinha essa dúvida. Se a gente está trabalhando e tem uma pessoa ali que é uma médium de efeito físico e está todo mundo pior. Ok. Mas hoje em dia, Rita, já tem um mecanismo que não precisa mais, que é o campo magnético. O campo magnético que está aqui, e qualquer médium de efeito físico que chegar, ele puxa. Aí não tem mais esse efeito dentro dos hospitais, não. Ótimo, obrigada. Posso tirar uma dúvida nesse ponto aí? Ou Tati, pode ir, Tati, por favor. A minha é mais ou menos isso, mas eu tô pensando em mim mesmo. O seu Vandir respondeu aí. Talvez eu sou sou negativa, porque eu lembro, não sei se o Chico lembra que eu estourei uma vez um eletrodo
E eu lembro, quando eu usei esse eletrodo, eu tive um... Não é raiva, mas sabe como quando uma pessoa te irrita? Uma pessoa me irritou no lugar. E aí, eu lembro que estourou o eletrodo. Então, quer dizer que o meu pensamento, eu contaminei, eu me contaminei, o seu Vandir? Nós que somos portadores de mediunidade, a gente tem que fazer esse treinamento, né? Essa filtragem. Não admitir que nenhum pensamento invada seu campo mental, né? Então, isso aí é uma questão de treinamento e de tempo, né? A gente sabe que a gente não consegue do dia para a noite. Mas tudo aquilo que a gente absorve é aquilo que a gente vai sentir. Entendeu? Então... Só para te ajudar uma coisa, Tati, você não é negativa. Nós passamos por picos de negação porque a gente cria isso. Se você fosse negativo, você não teria ser convidado para participar do QTMR, pode ter certeza. Eu lembro que assim, não, teve uma coisa assim lá no evento, né? Que a Samila tá falando aí, que me irritou, depois eu te conto. Mas aí o eletrodo estourou, mas eu falei, gente, aí ó, eu que sou a negativa. Eu deixei o outro irritar, porque a outra pessoa estava na dela. Eu irritei com a atitude de uma pessoa, né? Ela não estava fazendo algo para mim, entendeu? Vixe, Tati, se você estourou um eletrodo, eu então já estourei tantos, né? Não, mas Nossa, foi... Cíntia, como você é negativa, meu. Eu sempre que estourar, vou mandar foto pro seu Vandir. Falei, seu Vandir estourou mais um. Seu Vandir estourou mais um. Não funciona no eletrodo, não é que você é negativo, não. É a sobrecarga do ambiente ou a descarga que o espírito, né? Tanto de hipnose como CMHE, dispara no seu campo magnético. Então, ele dispara e o elemento ali do eletrodo, ele serve como um vampirozinho de energia, né? Para que isso não penetre nas camadas do perispírito periférico, o eletrodo puxa e sustenta. Aí ele não aguenta, ele explode, né? Sim. Mas, Vandir, mas eu aprendi. Eu mandava uma foto pro seu Vandir. Eu aprendi que o ectoplasma ele é absorvido pelo algodão, o eletromagnetismo pelo eletrodo. Eu agora estou com confusão. Que então o que as meninas absorveram para quebrar não é o ectoplasma, Não, mas é outro assunto, eletromagnetismo. o que elas absorveram aí foi o eletromagnetismo. O ectoplasma ele é absorvido pelo algodão. O eletrodo ele não absorve o ectoplasma. Porque o ectoplasma ele não tem carga elétrica. Ele tem carga elétrica e eletromagnetismo, né? Positivo ou negativo. Se eu for só dando um retornozinho um pouquinho ali onde o senhor estava dizendo a respeito dessa moça, né, que era negativa. O que é a vossa definição de negativo, uma pessoa negativa? A minha definição de pessoa negativa, então, é aquela que não sai de um padrão vibratório durante 24 horas. Não é o caso de vocês. Está entendendo? Porque existe, claro, no ser humano, as oscilações dependendo do momento, né? Depois ele volta para o eixo do equilíbrio dele emocional. Mas quando a gente observa que o médium é muito negativo, ele vai viver sempre em tratamento, tá entendendo? E esse processo aí não está ligado à perseguição espiritual, é a própria contaminação fluídica que ele cria em volta dele. Então, a gente considera negativo aí, né? Porque constantemente ele vai estar doente, e às vezes 24 horas por dia, né? Dona Maria Cláudia disse para o senhor 10 segundos para ficar baixa vibração e 5 segundos para retornar à normalidade. É isso? Mais ou menos as primeiras aulas? É isso mesmo que ela diz. Então, nisso aí ele é muito vigilante, né? Porque quando você baixa o campo vibratório, é como moscas em lixo. E essas equipes vêm com tudo em cima de você. É como urubus em carniça. Você baixou, vem tudo em cima. Então, ela diz, olha, tu tem aí 10 segundos para sair do quadro. Pai nosso que está no céu, volta à normalidade, na hora.
mais sente a pressão no cardíaco, a pressão na cabeça. Então, ela foi me treinando durante 20 anos isso, né? Eu aprendi muito com ela, porque eu digo, olha, a gente não vai entrar nessa vibração não, pessoal, de jeito nenhum, não vá. Não, mas fulano, olha, peraí, não dá certo, não dá certo. Eu sou proprietário do meu equilíbrio. Eu não sou proprietário do desequilíbrio de ninguém. Quem quiser que seja lá desequilibrado. Eu que não vou nesse desequilíbrio de forma nenhuma. Preciso fazer a tua escola. Vai aprender, Riquinha, tu vai ver. Só dá mais uns 10 anos, minha filha, não se preocupe, não. Eu posso fazer um comentário a respeito disso, que eu andei refletindo quando nós começamos, não é bem esse assunto, mas tem a ver. Quando nós começamos a fazer um tratamento espiritual, foi indicado para a gente fazer oração da prece de Cáritas e Salmo 91 3 vezes ao dia, né? De manhã, de tarde e à noite, antes de dormir. E só estou comentando isso porque eu acho que tem a ver com o assunto. E nesses dias atrás, numa preleção da Iane, ela reforçou isso, ela falou da importância de fazer essas orações quem está em tratamento. E aí me veio na cabeça assim, que algum dia ou outro, principalmente no período do meio do dia, eu não estava fazendo. Então aí me veio na cabeça assim, nossa, olha como a gente tem que estar em alerta, porque isso tira a gente do foco de nos ajustar, de nos policiar, de não deixar contaminar. Então, só relembrando que eu achei muito interessante em relembrar o grupo da importância dessas orações para esse equilíbrio, da gente não deixar se contaminar com tudo que está acontecendo, com tudo. É só um lembrete que teve uma preleção da Iane que falou sobre isso, da importância dessas orações. Eu acho que ajuda nessa a gente se proteger dessas contaminações também. Sim. Cíntia, você tem as suas dúvidas? Porque quando a gente lembra, já se contaminou, né? Aí você não consegue nem entrar em oração. É muito rápido. Cíntia, você tem mais dúvidas, querida? Eu tenho. Sr. Vandir, a respeito da contaminação, me deu um pouquinho de nó na cabeça. Se a contaminação do ectoplasma, né, tipo do que a gente está falando, coronário, né? Então, quer dizer, o ectoplasma, o fígado, ele produz. Esse ectoplasma, então, já está dentro da gente? Eu não entendi direito, Sr. Vandir. Essa parte deu um nó. O ectoplasma, você pode atrair o ectoplasma? Pode sim, certo? Você mesma pode produzir o ectoplasma, porque a fonte ectoplasmática do ser humano está no fígado, né? Então, se você tem qualquer reação negativa, essa reação pode ser de toxina ectoplasmática que o fígado produziu. Não está dentro de você? Essa produção foi sua. Como uma pessoa ela pode estar com um campo magnético impregnado de ectoplasma inferior. E se essa pessoa pensar mal de você naquele momento, ela transfere. Só que o impacto do ectoplasma não é do eletromagnetismo negativo, né? Ele é um impacto que você vai sentir, às vezes, depois de 4, 6 horas. Ou então, depois de 24 horas. Já o eletromagnetismo, não. Tua temperatura sobe, tua pressão dispara, e o coração também. Então, vamos dizer que o ectoplasma é aquela fumaçazinha que ela vai sendo absorvida lentamente até o médio sentido. Não é tão rápido, não. Então, assim, então a gente está numa reunião, numa palestra, né? E o orador fala assim, orador, a pessoa que está ali, né, no meio da palestra falando, aquelas pessoas começam a sentir sono. Então, isso também tem a ver com o ectoplasma, que o orador está... No caso dele aí,
ele está jogando o ectoplasma através do laríngeo, que é a palestra, está entendendo? Se for um ectoplasma que acalme, você não vai dormir, né? Então, se for um ectoplasma negativo, você vai dar aquelas cochiladas, olhar para o relógio e falar, termina logo que eu quero ir embora. Aí a substância fluídica aí não é boa. Entendi, seu Vandir. Por isso que muitas vezes a gente, assim, dependendo do lugar que a gente vai, também a gente sente sono, né? Quando a pessoa... entendi. Seu Vandir, o ectoplasma, o senhor disse aí, o fonte do ectoplasma está no fígado, que foi da doutora Cristina também que nos falou, né, na aula. E a minha dúvida seria, é por isso que as pessoas que fazem materialização não dizem que não é para consumir carne, afeta o fígado de alguma forma, é isso? Não tem nada a ver? Isso não afeta de forma nenhuma, porque a questão da carne relacionada à questão mediúnica, até lá no livro dos Espíritos, ele condena essa questão aí, quando se refere a isso, que ele diz a carne se alimenta da carne, está lá no livro dos Espíritos, né? E, no entanto, as pessoas criaram isso. Isso não existe na codificação, certo? Porque eu, como carne, aqui, faço cirurgia aqui, junto com a médica espiritual, de meu dia eu almoço aqui, o almoço é carne. E quando, há 27 anos atrás, a Maria Cláudia estava sendo fundada, e o Dr. Carlos Henrique, ele era justamente o nosso orientador, e tocaram nesse assunto, ele deu uma resposta que eu achei espetacular para isso. Porque ele disse assim, olha, você quando vai aplicar o passe, você tira o intestino? Aí disseram, não, porque é o órgão mais contaminado que existe, um ser humano. O que nós queremos é o campo mental de vocês equilibrado. Mas a alimentação de vocês não vai influenciar em nada nos fenômenos mediúnicos. Eu posso perguntar mais uma coisa? Seu Vandir, na contaminação, né, ectoplasmática na região abdominal, eu estava vendo essa parte, e a doutora Cristina fala sobre os gases intestinais, né? Aí ela fala que a pessoa fica empachada, que não adianta tomar remédio, que não sai. Então, quer dizer, se mesmo tomando remédio não sai, como que vai fazer? Não tem, por cirurgia espiritual? Ou não tem como evacuar? O quadro do ectoplasma, a gente sabe que a descontaminação dele é natural. Você pode colocar o algodão no abdômen, tá entendendo? E o algodão vai puxando totalmente. O tratamento seria mais nessa linha aí que ela orienta. Quando você pega uma contaminação com acúmulo de gases, geralmente vem mais de pessoas alcoólatras, entendeu? Então, no caso deles, ele tem contaminação ectoplasmática também, muito grave, porque as toxinas que libera do fígado. Então, claro que esse médico vai passar, às vezes, 24 horas nessa situação, viu? Entendi. Agora entendi. Obrigada, senhor Vandir. Então, quando a pessoa também tem, no caso, que arrota muito, desculpa a palavra usar essa palavra, então quer dizer também há um excesso de ectoplasma? Ou não? Mas isso olha, tudo aquilo que nós colocamos para fora dessa forma é negativo, ele não é positivo. O ectoplasma positivo, né, é uma fumaçazinha verde prateada que não incomoda em nada, que causa em você um bem-estar. Mas quando essa pressão ectoplasmática é no estômago negativa, o organismo tenta expulsar. As camadas periféricas internas, elas são pressionadas a jogar para fora, porque aquilo vai lhe prejudicar. Entendi. Obrigada, seu Vandir. Gente, minhas dúvidas acabaram. Obrigada. Ana, você tá em mute aí, Ana. Ritinha. Sempre sobre esse assunto, seu Vandir, além do algodão, tem na nossa aula de retirar com a seringa. A palavra usada é sucção. Sucção. Então, essa sucção é só no nervo ocular ou eu posso também fazer na barriga, na cabeça, no joelho, para retirar esse ectoplasma?
Porque existe o ectoplasma, Rita, localizado, pode fazer em qualquer parte do corpo, entendeu? Com a seringa, porque ele não é generalizado, então ele é localizado. Então, sendo localizado, vamos dizer, esse ectoplasma está no lado direito, então posso pegar a seringa aqui e fazer isso tirar, entendeu? Eu estou tirando pela força da seringa. Então, pela sucção da seringa, esse ectoplasma é retirado. E o meu campo mental, nesse momento, eu tenho que pensar no que eu estou fazendo, tipo o estudo do passe, eu tenho que, na minha mente, mentalizar que eu estou retirando esse ectoplasma, ou é uma coisa automática? Também é uma coisa automática, porque, de qualquer forma, é uma força de atração, entendeu? E eu Mas posso se fazer você em usa o seu casa? campo, uma força de atração, você está atraindo ele para a seringa. Mas se você usa o seu campo, esse ectoplasma vai para o seu campo magnético e se renova. Ele é positivo, entendeu? Só nos Porque hospitais ou geralmente a também em gente usa o casa? mecanismo do pensamento, junto com a seringa. Só nos hospitais ou também em casa? Não, esse procedimento pode ser feito em casa. No Porque caso da cunhada, esse procedimento não é seu, é da seringa, não é seu, entendeu? Por isso que ela libera para fazer em casa. então, no caso da cunhada do Mário, que está com, eu vou falar com estudo para as outras pessoas, eu apresentei um problema a seu Vandi, onde tem essa pessoa que a gente conhece, que ela está amamentando há 1 ano, mas está com as axilas muito inchada e tem muita dor de cabeça. Então, como um diagnóstico, seria uma contaminação ectoplasmática. A terapia seria colocar o algodão no timo. E aí a minha pergunta com o estudo, eu também posso no timo dessa pessoa ou nas glândulas fazer essa sucção com a seringa para ajudar? Pode fazer que é liberado. Viu? Obrigada. Interessante. Aí eu tiro essa dúvida, agora nasceu na minha cabeça aqui, no caso dos nós trabalhadores, né, que às vezes recebemos contaminação de nossos parceiros ou parceiras, e sentimos dores no coronário, não é? Porque é um ponto de absorção bastante que a gente tem aqui. Nós podemos fazer o uso dessa retirada de ectoplasma com Com a seringa pode sim, pode fazer. certo. Porque aí o procedimento não é técnica de passe, né? O procedimento aí é a seringa quem está fazendo. Como também a questão do eletrodo, você está com dor de cabeça, então você pode fazer isso aqui, entendeu? Sim. Porque o procedimento aqui é do eletrodo, você não está aplicando o passe, é o eletrodo que está absorvendo o eletromagnetismo. Certo. A seringa, Abra a como boca que eu para posso outro. usar? E aí, Como no que caso, funciona o Peraí, teve procedimento? eu teve 3 pessoas aí falando. Quem levantar a mão primeiro Levanta ganha. a mão. Levanta a mão. Quem que levantou? Foi a Cíntia, vai, Cíntia. Como que funciona, então, o procedimento da seringa, seu Vandir Francisco? Deixa eu pegar a seringa aqui, dá licença. Porque, normalmente, eu sinto muito aqui em cima. Eu também. Eu ia falar a mesma coisa. Eu falei, eu já vou pegar uma seringa agora aqui e vou puxar, porque a minha cabeça aqui Pronto, aqui está a seringa, então tá. estou com ectoplasma aqui no laríngeo, né? Então, esse procedimento aqui é da seringa. Então, Sim. quando eu faço aqui, ó, então eu estou retirando. Ele não retorna de jeito nenhum. Então, se for no coronário, eu vou fazer a mesma coisa aqui no coronário. Então, isso aqui é por sucção da própria seringa. Esse procedimento pode ser feito. E como saber a diferença? Desculpa, pode falar, Sandra. Não, eu ia perguntar como saber a diferença se é o ectoplasma ou se é o eletromagnetismo. Porque tem hora que, por exemplo, eu tento. Hoje eu passei o dia com o eletrodo aqui, pus o eletrodo aqui e minha cabeça ainda tá doendo. Eu falei, já vou arrumar uma seringa aqui. Deixa eu explicar a vocês como é. O ectoplasma, você sente como se fosse um líquido dentro da sua cabeça. Quando você faz isso e levanta, parece que aquele peso vem junto. Aí é ectoplasma. Mas tem uma técnica que eu ensinei o pessoal aqui também,
que a gente utiliza quando ele é frontal. Então, a gente vai pressionando os olhos. Aí ele desce para a região ocular e é eliminado. Eu estava até mostrando para o pessoal. No próprio olho mesmo, sim. Então, nos próprios olhos. Ele faz a flexão, aí ele desce. Quando ele desce para a região ocular, aí, pronto, está resolvido. Entendeu? Porque o ectoplasma, ele pode criar também um pesozinho no frontal. Aí você pode pegar o algodão e botar no frontal ou pode retirar com a seringa. Do jeito aí que você está fazendo aí, né? Ai, seu Vandir, obrigada. Posso? Uma experiência que eu tive em casa, seu Vandir. Juro. Só um segundo, Aninha. Você pode esperar a Tati ver se ela pergunta nesse mesmo ponto aí, que ela tinha levantado a mão antes? É nesse mesmo ponto. Seu Vandir, então, o senhor falou do quando sente que tem água na cabeça, eu sentia muito isso no começo, quando, não sei se o senhor lembra que eu tinha muito tontura. E essa tontura, assim, eu levantava assim a cabeça e dava tontura. E dava essa sensação de água na cabeça. Então, era isso? Era eletromagnetismo ou era ectoplasma? Ectoplasma. Que eu estava acumulado? Porque a gente sente quando faz isso e levanta. Aí vem aquele peso junto com você, né? Então, era ectoplasma. Pode ir, Ritinha. Obrigada. Se tem alguém dentro desse assunto, ok, porque eu ia falar uma experiência do que eu fiz em casa, juro para todo mundo que eu não fiz com intenções de sair das regras, que não é hora do trabalho. O meu namorado estava em casa e ele estava sem conseguir caminhar há alguns dias e disse: o que é que você pode fazer por mim? Aí eu disse, além de fazer uma oração, nada. Mas quando no futuro os hospitais estiverem ativos e você vê em um horário de funcionamento, o médico vai pegar uma seringa, e eu estava com uma seringa na mesa. Ele disse que vai pegar uma seringa dessa, vai fazer 20 ml de ectoplasma, vai vir aqui no teu joelho e vai aplicar. E eu fiz esse movimento, mas assim, contando como vai ser no futuro. Depois de 10 minutos, ele levanta para ir no banheiro e diz: a dor sumiu? Eu digo: impossível, o doutor Pietro não está aqui. Aí ele disse: te juro que a dor sumiu. E a dor sumiu. Mas, e eu me pergunto, esse trabalho é feito só nos hospitais? Então, foi uma coisa que, como quando o médico disse, esse remédio vai te sarar. Então, a coisa dele foi uma coisa psicológica. Eu acredito que, no caso dele, né, ele colocou o ponto de vista principal do paciente, que é a fé, né? Na medida que você estava falando, ele acreditou no que você estava falando. E ele absorveu e melhorou, né? Foi a fé dele. Ah, eu pensei que ele era doido. Não, foi a fé dele. Quando, nesse caso aí que a Rita, nesse exemplo que a Rita falou, sobre ectoplasma, mas para pegar, para injetar, pega da onde? Não, vê só, nós estamos liberados só para retirar. Para injetar, já seria tratamento. Aí seria mais perigoso, porque é aquela questão, o ambiente de casa não é a instituição que vocês vão trabalhar. Sim. Então, aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Então, se eu pensar em ectoplasma, eu estou tirando ectoplasma daqui do meu campo magnético. Mas se eu estava contaminado, joguei esse ectoplasma, ele renova, então é muito perigoso você retornar e aplicar esse ectoplasma, entendeu? Porque o campo magnético da residência não dá condição para injetar a medicação. Sim. No caso lá que a Rita está falando, foi aquela questão de Jesus, né? Tua fé te curou, né? Então ele estava com tanta vontade de ficar bom que ele mesmo quebrou aquele laço de dor, né? Tá bom, obrigada. Um acontecimento, seu Vandir,
que eu gostaria de relatar e até tirar uma dúvida, como é que a gente procede? Em determinada oportunidade, a gente estava, eu estava em uma festa, né, de aniversário, e ao me aproximar de uma pessoa que vinha passando por uma certa dificuldade dentro de casa, eu senti a dor de cabeça que essa pessoa estava sentindo. Ela estava com a dor de cabeça, né? E aí eu perguntei, você está bem? Não, eu estou assim, assim, assado. Eu falei, não, eu senti, porque até então eu tinha me encontrado com várias pessoas e não tinha sentido absolutamente nada. Mas quando eu me aproximei daquela pessoa, eu senti. Qual seria a recomendação? Que ela estava sentindo muita dor também aqui no coronário e tal, né? E aí, qual seria a recomendação que a gente poderia passar? Porque a pessoa tentava eletrodo e não funcionava. Olha, existem contaminações internas e ela vai durar 72 horas para desaparecer. E existem contaminações externas que o eletrodo absorve em 10 minutos, em 20 minutos. Sim. Então, aqui nessa sala, o que a médica fala? Olha, contaminação interna. Daqui a 24 horas tu vai ficar bom. Então, você não vai ficar bom agora. Aí é bom explicar, porque as contaminações internas, a dor, ela é muito intensa e geralmente não passa com analgésico. Então, isso é de dentro para fora. Então, aí não existe uma melhora imediata. Sim. E por que a doutora Cristina às vezes passa o tratamento do eletrodo em volta do algodão? Nós sabemos que o algodão ela absorve o ectoplasma, né? Mas também absorve o eletromagnetismo lentamente. Essa metodologia foi criada porque o eletrodo está estourando. E o algodão protege sua pele, entendeu? Sim. Porque o algodão aí, ele absorve eletromagnetismo, entendeu? Também ele absorve, mas ele absorve de uma forma mais lenta. Aí o que aconteceu? Nós observamos o seguinte, que nos últimos tempos, os eletrodos e as cargas eletromagnéticas, elas são muito graves. Aí ela pede para isolar esse eletrodo no algodão para proteger a pele do paciente. Porque quando estourar, o líquidozinho fica no algodão. Sim. Não vai para a pele dele. Entendi. Eu não vou nem fazer a pergunta do eletrodo dentro da seringa, porque aí já é tratamento mais para frente que a gente vai aprender. Vamos lá, o eletrodo dentro da seringa... Eu ia perguntar. Esse eletrodo aqui dentro da seringa é para a gente distinguir ectoplasma, eletromagnetismo, está entendendo? Porque aqui, para quem vai começar, para mim é fácil, porque eu tenho clarividência. Então, eu posso chegar aqui e pegar uma seringa sem ter eletrodo dentro e ver que o eletromagnetismo ele é prateado, entendeu? Mas os que vão começar, esses não vão ter uma referência, está entendendo? Aí as seringas são marcadas algodão, ectoplasma, eletromagnetismo, eletrodo dentro, para eles aprender essa forma de trabalhar em qualquer sala. Sim. Porque senão ia misturar tudo, né? Sim. Aí não ia dar certo. Por isso que aqui é só um marcadorzinho. Entendi. Esse a gente não pode fazer em casa, né? Não pode fazer em casa. Pode, tem problema absorção, não. Né? Absorção. Então, na absorção. Pode colocar o eletrodo. Pode. Câmara, você tinha dúvida? Tem posição? Não. Aqui a posição dele é qualquer uma, porque a sucção, quem está fazendo aqui é a seringa. Né? Não é eletrodo, não. Sim. Tá. Obrigada. Seu Vandir, no caso do que o Chico estava falando, né? Quando que o senhor disse a contaminação interna. Mas o que seria essa contaminação interna? Do quê? Essa contaminação interna, ela pode ser uma contaminação que aconteceu em 24 horas, como já faz anos que vem acontecendo. Então, o que acontece? Quando você bota um eletrodo e você não vê aquela melhora imediata, então ela vem de dentro do organismo para fora. Claro que ela pulsiona todos os órgãos. Por isso que o paciente se sente desconfortável. A outra não, ele está sentindo que é muito parcial, né? Que é na pele mesmo. Quando ele bota o eletrodo, isso melhora rapidamente.
Sim. Tá. Tá bom. O que acontece, seu Vandir, quando a gente tem experiência no plano espiritual ali, digamos, uma experiência noturna, em que, como aconteceu comigo, que eu estava em determinado ambiente médico, e aí tinha um aparelho de vidro assim, onde tinha várias pessoas do lado de fora do vidro, né, olhando, e aí existia toda uma sala médica, entrava um paciente, né, para ser tratado, sentava na mesa, e aí eu dizia, olha, daqui a pouco a médica vai vir, e aí entrou uma médica, só que ela era um espírito, ela se materializou ali, né, e foi fazer um atendimento na perna desse paciente. E aí eu vi as pessoas do outro lado do vidro, e elas, olha, é um espírito, é um espírito. Por que eu tive essa experiência? Eu não faço... Mas todos vocês vão ter essa experiência, né? Porque na abertura do hospital, a gente tem que lembrar que todas as salas, blocos cirúrgicos, são abertas, sala de estudo também no mundo espiritual. E vocês vão sonhar nessa sala, entendeu? Sala de orientação, com mentor espiritual, com grupo. Então, é necessário que vocês tenham essa convivência com eles, para aprender o que é que eles querem, né? Qual o objetivo deles aí na Austrália. Sim, entendi. Ô, Ritinha, a gente gostaria muito de estar lhe ouvindo. Eu gostaria de falar sobre agulha. Posso? Por favor. Eu, numa aula de QTMR, eu tinha visto que a agulha para aplicar a medicação, ou ectoplasma, ou eletromagnetismo, ela é retirada da formação, como é que eu escrevi aqui, do perispírito do paciente, a formação, o DNA perispiritual do paciente. E é correto essa, ou eu entendi errado, seu Andy? Não, a questão da agulha aqui, da seringa, ele é um processo de materialização do mundo espiritual, entendeu? Então, o que é que acontece? Ela vai de acordo com o fluido do paciente. No médico sonambúlico, quando a gente vai aplicar nele, né? Então, essa agulha aqui não é para todos, né? Então, para cada um, existe a agulha. O que é que acontece aqui? Então, essa agulha, é interessante que no sonâmbulo, quando você aplica, ele faz isso, ó. Ele sente, mas não tem agulha. E, às vezes, fica a marca também da perfuração na parte periférica dele, né? Fica uma bolinha vermelha. Então, a gente pode dizer que a agulha que é colocada aqui, ela é uma agulha individual. Cada paciente vai ter uma, não é para todos, não. E a retirada realmente aí pode ser da qualidade fluídica de cada um. É Sim. Muito interessante esse processo. A minha mãe teve um tratamento aí com a doutora Cristina e ela me falou uma vez, ela foi tomar o ectoplasma e sentiu o ectoplasma entrando no corpo dela todinho. Eu sentia tudinho entrar no meu corpo e aí eu peguei e apaguei. E aí ela foi fazer cirurgia, né? Ele foi fazer cirurgia espiritual, não foi isso, seu Vandir? Ela tem uma sensibilidade muito grande e ela, quando a gente aplica, ela sente. Ela sente o ectoplasma, o eletromagnetismo, né? Aquela calma toda é impressionante, né? Mas é bem assistida, a sua mãe é bem assistida. Obrigado. Bom, estamos aí, faltou 1 minuto. Nossos agradecimentos a todos por participarem. Espero que a gente tenha conseguido responder a pergunta de todos. Seu Vandir, se tiver mais algum recado, se não, pode fazer a nossa oraçãozinha de equilíbrio. A nossa prece. Obrigado a todos vocês, gratidão a todos, viu? Obrigado, seu Vandir. Obrigado. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, só temos que agradecer pelo estudo realizado na manhã de hoje e que todos que estão distantes que recebam a tua paz, a tua harmonia e a tua compreensão. Em teu nome, Maria, damos por encerrado o nosso estudo na tua paz, na tua luz, no teu amor. Obrigado a todos. Fique com Deus.